Bom, pessoal, vamos continuar então com as nossas questões? Vamos para a questãozinha 28. A questão 28 diz o seguinte: a cultura organizacional é o conjunto de suposições, crenças, valores e normas compartilhados pelos membros de uma organização. Perfeita até aí. E pode ter sido criada conscientemente pelos seus membros ou ter simplesmente evoluído ao longo do tempo. Perfeito também. A cultura, para você poder analisar uma questãozinha de cultura, é interessante que você analise a nível de cultura de um país também. A cultura, ela pode ser construída conscientemente quando, por exemplo, o governo quer construir um conjunto de valores de exercício da cidadania, por exemplo. Mas existem muitos padrões também que vão surgindo inconscientemente. Simplesmente vai evoluindo através de práticas cotidianas e práticas diárias. A cultura, ela pode ser visualizada em 3 níveis. Vamos colocar aqui. Eu posso visualizar a cultura no primeiro nível, que é o mais visível. A gente vai ter aqui, ó, os artefatos. Os artefatos são facilmente visíveis. Aqui estamos falando de pessoas, lugares, expressões, gestos, músicas, mascotes. Estamos falando também de alimentos. Certo? Tudo isso aqui está no primeiro nível, é facilmente visualizado. O segundo nível está relacionado com os valores compartilhados. E quando falamos de valores compartilhados, estamos falando de padrões orientadores de conduta. Exemplo: honestidade, responsabilidade, coragem, sigilo, prudência. Esses valores compartilhados são padrões que podem ser construídos e também podem ir evoluindo. E o terceiro nível, que é o mais difícil de visualizar, estamos falando de pressuposições básicas. Pode cair também na sua prova como premissas básicas. Também são padrões, mas são padrões inconscientes do comportamento do indivíduo. Tem a ver com a índole, tem a ver com o lugar onde nasceu, como foi que ele foi criado. Então, a gente pode ver a cultura nesses 3 níveis. A gente vai ter cultura, vamos ter subcultura e contracultura. A subcultura é porque podem existir dentro da empresa várias culturas diferentes, como acontece no nosso Brasil. O nosso Brasil, ele é tão grande que a gente vai ter um conjunto de comportamentos em uma determinada região, um conjunto de comportamentos em outra região. Então, dentro de uma empresa, questãozinha de 2010, podem existir culturas diferentes, ou seja, subculturas. A gente vai ter também o conceito de contracultura. Contracultura é quando eu tenho um grupo de pessoas com cultura totalmente oposta à cultura genérica da empresa. Digamos que, de uma maneira geral, as pessoas numa determinada empresa são honestas, prudentes, responsáveis, guardam sigilo. Só que existe um grupo de pessoas que vão em busca da corrupção, de se apoderar do que não é seu. Então, esse grupo de pessoas representa o que a gente chama de contracultura. Agora, a cultura, ela pode funcionar tanto como uma superestrutura, como também como um subsistema. Então, olha aqui. Cultura como superestrutura.
Quando a cultura funciona como uma superestrutura, é quando a cultura da empresa é a que determina as regras, normas da empresa e as suas políticas. Então, por exemplo, às vezes a cultura é tão enraizada, digamos, tão sólida, que às vezes a empresa quer mudar, mas ela não consegue. Infelizmente, existem frases do tipo, a gente sempre trabalhou assim, a gente sempre vai continuar trabalhando. Então, temos a cultura como uma superestrutura, quando é ela que vai ditando as regras e normas da empresa. Mas existe a cultura também como subsistema. Quando a cultura é considerada um subsistema, é que, na verdade, as regras, as normas e as políticas é que são as determinantes da cultura. Então, podemos dizer aqui que a cultura estaria sendo construída. Por exemplo, existem algumas práticas que foram sendo mudadas, como, por exemplo, o hábito de fumar. O hábito de fumar foi totalmente mudado pelo governo. Antigamente era massa fumar, hoje em dia já não é. Então, podemos afirmar que aí a cultura se comportou como um subsistema. Essa prática foi sendo moldada através de regras, normas e políticas. Mas nem tudo acontece assim. Por exemplo, a corrupção e o nepotismo, a gente viu que desde 1936 que a gente está procurando tentar eliminar. Estamos já bem avançados, 80 anos depois, e a gente continua com as mesmas práticas, claro que em menor proporção. Às vezes o aluno diz, mas não é possível. Cada vez está aumentando a corrupção. Não, pessoal, não está aumentando. O que acontece é que quanto mais a gente procura, mais a gente acha. Quanto mais pares de olhos estão de olho, mais eles vão achar, tá certo? Observação. Anote a seguinte observação. Bom, antigamente, quando a administração começou a surgir, acreditava-se que bastavam ser estabelecidas regras e normas para que a empresa pudesse ter sucesso. Só que com o tempo foi existindo uma certa evolução e hoje chegaram à conclusão que a cultura tem mais influência no comportamento dos indivíduos do que as regras e normas. Então, olha só, a cultura organizacional tem mais influência no comportamento dos funcionários do que as regras, normas, estratégias. Tá certo? Então, não adianta você estabelecer uma regra e a regra não ser seguida. Então, o que é que uma empresa deve procurar fazer? E o que é que as empresas procuram fazer? Construir uma cultura ética profissional. Construir uma cultura ética organizacional. Para que dessa maneira possa ajudar a empresa a alcançar seus objetivos e até sucesso. Não adianta de nada a existência da lei, se não existe a sua aplicabilidade. Por exemplo, a nossa Constituição. Depois que você começou a estudar direito constitucional, você não viu que ela é bonita, não? Ela é linda, pessoal. Dá até vontade de morar naquele país, não é assim? Só que, infelizmente, a gente não tem a sua aplicabilidade. E você lembra da parte teórica, como é que isso se chama? Falta de governança. Nós não temos capacidade de implementar eficientemente, eficazmente, efetivamente as políticas públicas. Então, para que a gente possa ter realmente um bom resultado, sucesso e alcançar os objetivos, a gente precisa construir
hábitos, costumes, valores, comportamentos adequados para ajudarem a empresa a alcançar os seus objetivos. Tá claro, pessoal? Perfeito, né? Então, esse assunto aqui, você já prestou atenção como as questões de administração pública exigem um conhecimento básico de administração gerencial, de administração geral? Por isso que constantemente eu tenho que puxar para a teoria para que possa ajudar na resolução de questões. Muito bem. Questãozinha 29. As culturas organizacionais são bastante dinâmicas. Por isso, modificam-se rapidamente para adequar-se a novos objetivos organizacionais. O pessoal está falso. Existem culturas organizacionais flexíveis, dinâmicas, e existem culturas organizacionais enraizadas, fixas, conservadoras. As culturas dinâmicas têm a capacidade de se adaptar às mudanças mais rapidamente. Já as culturas enraizadas não se adaptam rapidamente. Inclusive, podem servir de barreira para o sucesso organizacional. Então, não posso dizer que as culturas das empresas são dinâmicas. Falso. Existem culturas dinâmicas e existem culturas enraizadas, conservadoras. Tá certo? Agora, olha só que interessante. Conceito, cultura flexível, dinâmica. Oposto, cultura conservadora, enraizada, forte. Só que o oposto de forte não é fraco, o oposto de forte é dinâmica, flexível, tá certo? Forte aqui está no sinônimo de enraizada. Forte vai estar no sinônimo de conservadora, tá bom? Então a questão 29 está falsa. É impossível falar de cultura e não falar de clima. Enquanto que cultura é um conjunto de comportamentos, hábitos e costumes, o clima está relacionado com um conjunto de emoções, sentimentos e predisposições. A cultura vai mudando no médio e no longo prazo, enquanto o clima vai mudando no curto e médio prazo. Tá certo? Então a questãozinha 29 tá falsa. Questãozinha 30. As etapas básicas do gerenciamento são organização, atendimento, cobrança e controle. Ele está perguntando as etapas básicas do gerenciamento, ou seja, da gestão. E você lembra lá do módulozinho 1, quais são as funções básicas de gestão? Planejamento, organização, direção e controle. Onde a direção é dividida entre duas funções, a coordenação e a liderança. Então, no planejamento eu vou definir, estabelecer, prever, programar, antecipar, reduzir a incerteza. Na organização eu vou implementar, distribuir, alocar, estruturar. Tudo que estava de acordo com o planejamento começa na execução com a organização. Depois vem a função da direção, onde eu vou ajustar, coordenar, liderar, motivar, integrar, garantir que aqueles objetivos que foram estabelecidos no planejamento sejam alcançados. Já a função do controle vai avaliar, mensurar, medir, comparar, identificar erros e corrigir. E como isso aqui é um processo, um cíclico, então isso termina acontecendo constantemente. No nível estratégico, no longo prazo, no nível tático, no médio, no nível operacional, no curto. Então, gabarito da questão 30 vai ser letra E, da 30ª questão. Muito bem. Questãozinha 31. Segundo Fayol, a definição dos objetivos organizacionais e dos caminhos a serem percorridos para que sejam alcançados relacionam-se com a seguinte função administrativa. Ora, falou a palavrinha definição, estamos falando do planejamento. No planejamento eu vou estabelecer o que é que eu quero, o que é que eu vou fazer e como é que eu vou fazer. Toda a parte de definição é aqui. O planejamento ele é composto por duas fases, você lembra? Diagnóstico
e prognóstico. No diagnóstico, a gente vai ter análise da situação atual. No prognóstico, eu vou ter o estabelecimento das estratégias. Você lembra do planejamento estratégico? Definir missão, visão, valores. Analisar a situação atual, análise SWOT, fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças. Depois a gente vai ter a análise das estratégias, a escolha, implementação e avaliação dessas estratégias. Então, 31, letra A. 32. Há consenso entre as metodologias de que o planejamento estratégico deve ter início com o estabelecimento dos objetivos gerais da organização. Pessoal, infelizmente não há esse consenso. A gente vai ter teóricos que vão dizer que primeiro eu tenho que fazer o diagnóstico para depois estabelecer os objetivos. Já existem outros teóricos que dizem que primeiro eu tenho que estabelecer os objetivos e depois eu tenho que fazer o diagnóstico. Então não existe esse consenso de que o planejamento estratégico deve ter início com o estabelecimento dos objetivos gerais da organização. Então a questãozinha 32, ó, está falso. Giovana, é verdade? É. Olha só, vamos ver aqui. O planejamento estratégico tem algumas etapas básicas. Planejamento estratégico. Como, por exemplo, iniciar com a definição da missão, que é a razão de existência da empresa, visão, que é estabelecer o seu ápice, o nível máximo onde a empresa pretende chegar, valores, são seus padrões orientadores de conduta. Existem teóricos que dizem que depois de estabelecer a missão, eu tenho que fazer o diagnóstico estratégico. No diagnóstico estratégico, eu posso usar a ferramenta, aquela que a gente viu que se chama análise SWOT. Identificar as fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças. Fortalezas e fraquezas, variáveis internas controláveis. Oportunidades e ameaças, variáveis externas incontroláveis. Depois de fazer o diagnóstico, eu vou estabelecer ou estabelecer os objetivos e metas gerais da empresa, ou seja, os objetivos e as metas estratégicas. Mas existem teóricos que dizem que não, que primeiro, logo após estabelecer a missão, eu primeiro estabeleço o objetivo para depois fazer o diagnóstico. Tá certo? Então vamos ter essa briguinha aí. Aí depois dessa briguinha aí diz, analisar as premissas de ação, ou seja, como é que eu posso atuar? As estratégias. Comparar e escolher o melhor caminho. Ou seja, as melhores estratégias. Para depois implementar e avaliar os resultados. Então, isso aqui, de uma maneira geral, são as etapas do planejamento estratégico. Tá certo? Então, a questãozinha 32 está falsa porque não existe esse consenso. Tá bom? Questãozinha 33. Em função das constantes mudanças nos ambientes de negócios, o planejamento estratégico possui caráter de longo prazo, né, pessoal? Facinho essa questão. Já está falso. Um claro exemplo disso é a constante revisão
que a alta gerência executa semestralmente em algumas empresas. Primeiro de tudo, que a gente não pode dizer que o longo prazo ou curto prazo é semestralmente. Vai depender do tipo de empresa, tá certo? E o planejamento estratégico, ou controle estratégico, ou os objetivos estratégicos, são ações estabelecidas a nível global, a longo prazo. Então, 33, falso. Questãozinha 34. O planejamento nas organizações é feito em nível institucional e em níveis gerenciais inferiores, com cada gerente construindo o planejamento para a sua unidade. Perfeito. O planejamento estratégico é feito a nível institucional, ou seja, nível organizacional, nível estratégico. E depois cada gerente vai executar o planejamento para o seu departamento, para a sua unidade. Tudo que existe dentro da empresa deve estar submisso e alinhado ao nível estratégico. Não pode a Dilma dizer que está nessa direção e os outros gestores vão estar em uma direção totalmente oposta. Ela deve estar na direção que ela está atuando, tá certo? E a gente ainda pode dizer aqui que depois cada supervisor e cada operário também vai fazer o seu planejamento. Eu sou professora, nível operacional. Eu também faço um planejamento das atividades que eu vou executar. Então, planejamento, a gente vai ter planejamento estratégico, tático e operacional. Então, questão 34, verdadeiro. Questãozinha 35. A primeira tarefa do planejador é definir um plano, parte mais importante do processo de planejamento. Em seguida, ele deve coletar e processar dados relevantes para a implementação desse plano, a partir de novas informações e decisões. Aqui ele teve uma inversão. Preste atenção aqui. O plano de ação está bem aqui, ó. Cadê? Analisar as premissas de ação, comparar e escolher o melhor caminho. Aqui a gente vai ter a elaboração do plano. Mas a elaboração do plano só pode acontecer depois de coletar os dados e as informações. Eu só posso saber como é que eu vou atuar depois que eu sei como é que eu estou. Mas, Giovana, você não disse que tinha uma briga entre... Não. A briga é entre primeiro estabelecer o objetivo ou depois analisar a situação, ou primeiro analisar a situação e depois estabelecer o objetivo. A briga são entre essas duas etapas. A elaboração do plano de ação, que é o estabelecimento das estratégias, isso não tem nenhuma briga, não. A falta de consenso são nessas outras duas. É consensual que o estabelecimento das estratégias sempre vai acontecer depois dessas duas etapas. Depois de saber o que é que eu quero alcançar, depois de saber como é que eu estou. Eu só vou poder saber quanto é que eu tenho que estudar depois de fazer uma avaliação de qual é a minha situação atual. Então, não pode dizer que depois de elaborar o plano é que eu vou coletar dados para tomar uma decisão. De jeito nenhum. A coleta de dados é antes da elaboração do plano. Então, a decisão é após a coleta de dados. Questãozinha 35, falso. E eu posso dar mais argumentação para isso. Olha só isso aqui. A gente tem algo que se chama Sistema de Informação Gerencial. Sistema de Informação Gerencial. A gente chama isso de SIG, tá certo? O Sistema de Informação Gerencial é justamente, o objetivo é justamente auxiliar o processo de decisão. A gente vai ter, por exemplo, um dado. O que é um dado? É um conhecimento sobre algo. O dado é um conhecimento sobre algo. Índice de reprovação, questões que caem numa prova, conteúdo programático, isso é um dado. Esse dado, após analisado, interpretado, classificado, organizado, gera o que a gente chama de informação. E essa informação, quando utilizada
no processo decisório faz com que esse sistema que é alimentado com dados, processado, tem uma saída de informação, faz com que isso se chame sistema de informação gerencial. A probabilidade de acertar em uma decisão é muito maior. É como quando você vai fazer uma prova. Você tem A, B, C, D, E, para poder escolher entre os itens aquele que é melhor. Só que você só vai acertar ou errar dependendo da quantidade e da qualidade das informações. Se você tem uma informação correta, então a probabilidade de acertar vai ser bem maior. Então eu preciso gerar informações corretas para o processo decisório. E esse processo decisório pode estar incluso dentro do plano. Agora a gente vai ter uma série de limitações do processo decisório. Como, por exemplo, os recursos. Os recursos são limitações. Eu queria viajar para a França, mas como estou sem dinheiro, eu vou aqui para a esquina. Não é uma limitação não para o nosso processo decisório, com certeza. E nesses recursos a gente vai incluir recursos humanos, recursos materiais, financeiros, tecnológicos, ambientais. Teve uma vez um cursinho que estava lotado de aluno. Só que, infelizmente, uma determinada turma não podia começar, por mais que existissem alunos, porque não existiam salas de aula suficientes. Isso é porque eram 18 salas de aula. E também não existiam quantidade de professores suficiente. Então, os recursos são limitações do processo decisório. O tempo. O tempo também vai ser uma limitação. Se eu pudesse pensar 2 vezes, eu não teria tomado essa decisão. Ou às vezes, pela falta de tempo, você prefere escolher tal concurso que outro concurso. Não é assim? Então, o tempo também vai ser uma limitação. A racionalidade limitada. Por exemplo, eu sou administradora. Então, a minha racionalidade, ela vai ser limitada às minhas experiências, ao meu conhecimento. Por isso que quando eu vou fazer um planejamento estratégico, geralmente eu vou em busca de mais pessoas para tomarem essas decisões, para ter uma visão maior, tá certo? A gente vai ter tempo, recurso, racionalidade limitada como limitações. Vamos ter também o risco, a incerteza. Rapaz, e se não der certo? Se o risco for muito grande, a tendência é que limite a nossa decisão. Se for um risco controlável, a tendência é que favoreça a decisão. Então, essas limitações interferem no processo decisório. Então, para poder elaborar um plano, eu preciso analisar as informações primeiro, e não o oposto. Primeiro eu tomo a decisão para depois ir em busca das informações. Não. Primeiro eu vou em busca das informações, para depois tomar uma decisão. Dessa maneira, aumenta a probabilidade da decisão alcançar o objetivo, dar correto. Tá certo? Então a questãozinha 35 está falso. Por enquanto a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente continua com mais questões. Até lá!